Oi, gente! Eu sou a professora Carol Niedermeyer e hoje a gente vai fazer uma aula sobre sociologia, revisão dos principais conteúdos que a gente precisa saber para a prova do Enem. A prova de sociologia, ela entra junto da prova de ciências humanas, tá? E mais ou menos 15 questões da prova de ciências humanas vão ser sobre filosofia e sociologia juntas. O que significa que ali umas 8 questões da prova vão ser de sociologia. São questões que elas normalmente são tranquilas, mas a gente não pode bobear e errar, tá? Então a gente vai trazer os principais conceitos que a gente precisa dominar para esse universo de questões. E aí nós vamos começar pensando sobre o conceito de cultura. Pessoal, cultura vai ser o tema mais importante da nossa prova, na verdade, tá? Porque é o que vai aparecer no maior número de questões. E aí, quando a gente fala de cultura, tem várias coisas aqui que estão relacionadas. Primeiro de tudo, gente, cultura é um processo de atribuição de significados simbólicos. Tá, vamos lá, vamos entender isso aqui. Estamos falando de um elemento simbólico. Por quê? Porque cultura é quando a gente dá significado para uma coisa que não tem, que é diferente da natureza, né? Então, por exemplo, quando a gente faz gestos, gestos em tese são apenas dedos, mãos, concordam? Mas dependendo de como a gente fizer esse gesto, a gente vai significar várias coisas. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, né? Eu posso fazer assim. E tudo isso tem um significado dependendo do contexto no qual eu tô. Tanto que dependendo do país, um mesmo gesto pode significar algo completamente diferente. Roupas é um outro tipo de coisa que vai dar significado simbólico. A gente no Brasil, por exemplo, tem a ideia de que a roupa tem uma diferença, né? Roupa de ficar em casa, roupa de sair. Só que não é todo país que tem isso. E para começo de conversa, uma roupa é apenas uma roupa. Quando a gente diz, não, essa é de sair, essa é de ficar em casa, a gente tá dando um significado para ela que ela não tem. Isso é cultura. Palavras vão ter significados, gestos, roupas, hábitos, gente, 1 milhão de coisas. E isso é muito próprio do ser humano. O que define o ser humano é essa capacidade de dar significado simbólico para as coisas, tá? Só que ao mesmo tempo, essa questão da cultura, ela traz uma questão de coletividade. Esses significados, eles só fazem sentido dentro de um coletivo, né? Porque dependendo do grupo que eu tô, uma palavra pode significar algo completamente diferente. Então, a própria palavra legal. Legal, se eu tô dentro de um prédio jurídico, provavelmente vai querer dizer algo legal no sentido de lei. Agora, se eu tô numa roda de amigos, legal quer dizer que é algo bom, né? Isso tudo sempre vai depender do grupo no qual eu tô inserido. E aí, vai depender da geração, vai depender da região geográfica. Então, cultura também diz muito respeito a esse coletivo no qual a gente vive, tá? O que significa que ele também vai formando, gente, a nossa identidade. A cultura, ela tá muito ligada à identidade de um grupo, porque justamente como a gente constrói esses significados juntos, eles vão criando a nossa identidade. A identidade, de novo, regional, né? Pode ser a identidade baiana, a identidade gaúcha, a identidade, sei lá, carioca. Por quê? Porque a gente compartilha alguns significados, a gente compartilha alguns hábitos culturais e assim por diante. Mas a cultura, ela também vai estar ligada, gente, a questões de memória. Quando um grupo tem alguns elementos culturais que são muito marcantes, eles acabam virando também uma memória de tudo que foi construído dentro daquele grupo. Por exemplo, tá? O que eu quero dizer? A gente tem hábitos, ritos que nos lembram sobre o passado brasileiro. A capoeira, por exemplo. A capoeira é um fenômeno cultural, né? Porque são movimentos que têm alguns significados e ela guarda toda a memória das comunidades africanas que foram trazidas com a escravidão para o Brasil. Então tem a ver com memória. E aí, gente, o Enem ele gosta muito de perguntar sobre cultura. Ele vai perguntar dessas diversas maneiras, tá? O que ele vai fazer? Ele vai trazer, por exemplo, um texto falando de uma festa popular. Enfim. E aí, sei lá, vamos dizer que seja o frevo. Essa festa popular que tem o frevo ali como dança. Qual é o objetivo dessa festa popular? E aí vocês vão encontrar nas alternativas uma
dessas informações que estão aqui em cima. Que o objetivo dessa festa é fortalecer a identidade daquele grupo, certo? Que o objetivo dessa festa é preservar a memória de um grupo, certo? Que essa festa, ela constrói todo um significado simbólico sobre aquele grupo, certo? Então, quando falar de festividade popular, de ritos populares, etc., gente, vocês vão encontrar uma dessas informações nas respostas. Porque é isso que o Enem quer da gente, que a gente saiba identificar qual é a função da cultura. E a cultura tem como objetivo preservar tudo isso aqui, tá? Só que aí, claro, existem maneiras, né, de apresentar a cultura. E uma das coisas que o Enem gosta de trazer na sua prova é a ideia de patrimônio. O patrimônio, povo, ele vai ser um conceito bem específico e quase todos os anos tem uma questão de patrimônio na nossa prova, tá? Então, primeiro de tudo, patrimônio, ele, aqui pensando no patrimônio cultural, né, ele foi construído, peraí que eu acho que eu desselecionei, isso. Ele foi construído, a ideia de patrimônio, né, foi pensada pela primeira vez no governo Vargas. E o governo Vargas vai criar o que hoje nós chamamos de IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tá? O IFAM, ele vai ser esse órgão que tem como objetivo, então, justamente, definir, o que é patrimônio e o que não é. Tá, mas e qual é a base que eles usam para dizer o que é patrimônio e o que não é? Bom, pode se tornar patrimônio, gente, tudo aquilo que preserva esses hábitos culturais, identidade e memória. Aí o que vocês vão cuidar na hora da prova? O Enem vai dizer para vocês que, por exemplo, o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ele é um patrimônio do Brasil, porque ele conseguiu melhorar o turismo na região. Certo ou errado? Errado. O Cristo Redentor, ele é patrimônio, mas não é porque ele aumentou o turismo. Ele é patrimônio porque ele marca a identidade brasileira. O Enem vai dizer para vocês que as bonecas artesanais feitas em Pernambuco são patrimônio porque elas aumentaram a autonomia financeira das mulheres que fazem essas bonecas. Falso. É patrimônio porque marca a identidade e a memória de um grupo. Entendeu? Então, olha só. Sabendo disso, né? O que pode ser patrimônio? Gente, muita coisa. Tanto que a gente vai dividir dois grupos, tá? Aquilo que é patrimônio material e patrimônio imaterial. Patrimônio material é bem fácil. É tudo aquilo que é concreto, que é matéria, né? Aqui, por exemplo, na imagem, a gente tem várias imagens de prédios e tal. Então, o Cristo Redentor, patrimônio material, ele é concreto, tá? Mercado público, normalmente nas capitais onde tem um mercado público, em geral, ele é patrimônio, tá? Material. Perfeito. Estátua, então, monumento, prédios, etc. O que vai entrar nos patrimônios imateriais, tá? Aqui nós vamos falar, gente, de ritos, de práticas. Então, o patrimônio aqui... Deixa eu apagar esse... O patrimônio não vai ser uma coisa, vai ser uma forma de agir. Então, são ritos e práticas, tá? Por exemplo, o T tá difícil hoje. Por exemplo, o que pode ser um patrimônio imaterial, tá? Capoeira é um patrimônio imaterial brasileiro. Porque o que está sendo preservado na capoeira? É o movimento, é a dança. Então, dança, música, contação de história, artesanato, receitas culinárias, tudo isso é um patrimônio imaterial, porque é a prática que está importando aqui, tá? Então, capoeira é um exemplo de imaterial. Frevo, imaterial. Pão de queijo de Minas Gerais. Pão de queijo de Minas Gerais, gente, o que é patrimônio nesse caso? O pãozinho de queijo ou a forma como é feito o pãozinho de queijo? A forma que é feito o pãozinho de queijo. Então, patrimônio imaterial. Mesma coisa, por exemplo, o chimarrão. O chimarrão virou patrimônio imaterial do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é a maneira de produzir esta bebida, tá? É a prática, não é o objeto em si, tá? Faz sentido? Então, de novo, tudo que for, gente,
música, dança, receita, artesanato vai entrar em patrimônio imaterial, porque é a maneira como aquilo é feito que marca a identidade de um grupo, certo? E quando um patrimônio ele é oficializado, a gente diz que ele foi tombado. Então, o prédio tal foi tombado, quer dizer que ele se tornou patrimônio. Cuidado para não confundir, tá? Eu sempre comento, tombado vem da expressão Torre do Tombo. Lá no Brasil colonial, os documentos oficiais do Brasil, eles eram guardados numa torre chamada tombo, a Torre do Tombo. E aí, toda vez então que um documento era oficializado, ele era mandado para lá. Portanto, meio que começou o dito popular de que o documento foi oficializado, ele foi tombado, tá? Por isso, patrimônio é tombado. Paz. Sabendo disso, gente, tem um aspecto da cultura que a gente tem que destacar, que é a ideia da indústria cultural. Gente, aqui o Enem gosta muito de trazer isso também, e a indústria cultural diz respeito à indústria que surge no século XX. E o que acontece? No século XX, tudo se torna mercadoria, tá? Tudo vai ser usado para compra e venda. E, gente, tudo pode ser vendido no século XX, legal ou ilegalmente. Com exceção de sentimentos, tudo vira mercadoria. Pessoas viram mercadoria, oxigênio vira mercadoria. A gente hoje, inclusive, quando vai num restaurante, num café, muitos fazem a propaganda, né, de que a gente está comprando a experiência. Não é o café, é a experiência. Tudo vira mercadoria, inclusive a cultura. E quando a cultura vira mercadoria, isso vai ser um problema. Por quê? Como mercadoria, gente, ela começa a ser produzida voltada para o lucro. O objetivo é lucrar. Só que aí que tá, quando a cultura é feita para lucrar, ela às vezes perde qualidade. Nós temos dois autores aqui que é legal lembrar o nome, tá? Que é o Adorno e o Horkheimer. Eles vão fazer uma crítica muito forte a essa cultura produzida para o lucro, tá? Porque, gente, a cultura produzida para o lucro, ela vai ser feita no mesmo molde que qualquer produto. Então, uma calça jeans, por exemplo. Quando eu quero lucrar produzindo calça jeans, o que é mais lucrativo? Fazer a mesma calça jeans, tá? Sem nada, bem simples, para todos os clientes, né? Uma calça lisa jeans simples, perfeito. Ou fazer uma calça costurada à mão, com costuras diferentes para cada cliente. Poxa, costurar a mesma coisa para todo mundo vai ser muito mais lucrativo. Por quê? Porque eu vou fazer muito mais rápido, em menos tempo. Mais gente vai comprar, porque é bem simples, então todo mundo vai acessar e assim eu lucro mais. Só que isso vai acontecer com a cultura. A cultura começa a ser produzida, gente, pensando nessa lógica de lucro. Ou seja, quanto mais simples e quanto mais padronizada ela for, melhor. O problema é que ela vai perder qualidade, né? E aí, por exemplo, a gente vai ver mais do mesmo sendo produzido. Por que mais do mesmo? Porque se tem uma coisa que deu certo, a indústria vai produzir a mesma coisa de novo e de novo. Vejam como tem séries, produções, que elas têm, gente, mais de 20 temporadas. E não tem tanta história assim pra contar que precisa de 20 temporadas, né? Por quê? Porque eu já sei que deu certo, eu já sei que é um sucesso, então é mais seguro que eu faça mais do mesmo. Regravação. Olha quantas vezes agora a gente tem obras, filmes, né? Que são regravações de desenho ou de filmes antigos. Eu só tô fazendo mais do mesmo, tô reciclando. Porque eu sei que as pessoas vão querer olhar e aí eu vou ganhar dinheiro. Ou então eu vou fazer algo muito simples, que todo mundo consiga entender bem fácil e seja de fácil consumo. Por exemplo, a música. A música hoje, a maior parte das produções musicais, elas são pensadas dessa forma, né? Eu vou produzir uma música simples, uma música que ela tem um refrão repetitivo, que ela não seja muito longa, porque eu vou conseguir fazer vários, eu vou conseguir produzir um álbum atrás do outro. Ele tem mais chance de viralizar nas redes sociais e as pessoas vão gostar e vão consumir. E elas vão conseguir entender fácil a minha letra e vão se familiarizar, vão gostar, eu vou lucrar. Só que, de novo, né, gente, qual é o problema de tudo isso? O problema, e o Enem vai perguntar pra vocês o problema é exatamente que quando a gente consome uma cultura que é cada vez mais superficial, que é cada vez mais repetitiva, que é sempre mais do mesmo,
a gente acaba perdendo a nossa capacidade de pensamento crítico. Porque é isso, a gente vai consumir coisas que são toscas, né? A gente vai consumir coisas que são repetitivas, né? Agora a gente fala muito dos brain rots. O que seria isso, né? São desenhos criados por inteligência artificial que tem um roteiro muito aleatório, porque é inteligência artificial que cria, então não tem grande moral na história, é um negócio completamente aleatório, com bonequinhos que são completamente aleatórios, mas que as crianças adoram, porque é coloridinho, porque tem uma sonoridade legal. Por exemplo, tem um que é a Ballerina Caputina. As crianças amam. Por quê? Porque ela é uma coisa superficial, é uma coisa fácil para a criança assimilar, só que o problema é, ela tá assistindo uma coisa que não faz ela pensar. E aí a gente vai ficando cada vez mais ausentes de um pensamento crítico, tá? Então esse é o grande problema da indústria cultural. E vejam, gente, o problema não é olhar de vez em quando. O problema é se é só isso que a gente olha, tá? Aí, gente, tem um outro eixo do Enem que ele vai gostar de perguntar pra gente, que é em relação ao trabalho. E aqui o que o Enem gosta de trazer, tá? A precarização do trabalho. Hoje em dia, o trabalhador, ele é visto primeiro como uma mercadoria. Ó, a gente acabou de falar, tudo é vendido, inclusive os trabalhadores. O que a gente vende? O nosso trabalho, a nossa força de trabalho. Tá, perfeito. O problema é, primeiro, a gente começa a ser tratado só como mercadoria. Então, dentro do pensamento econômico hoje, as pessoas não são vistas como seres humanos de projetos, de sonhos, de grandes reflexões. Elas são vistas como números, né? Então, uma empresa que me contrata, se ela for pensar, poxa, vou demitir a Carol ou não vou, ela não vai refletir se a Carol tem filhos para criar. Tem 2 gatos. Como é que os gatos vão viver se eu não tiver emprego? Né? Mendigando pelas ruas? Não. Quer dizer, a empresa não vai pensar dessa forma. Ela vai pensar, olha, quanto que eu estou investindo na Carol, quanto que ela está me dando de retorno, né? Ou seja, não é uma relação pessoal, não é uma relação humanizada, é uma relação impessoal. E aí, gente, isso é parte do mundo que a gente vive, tá? Segunda coisa, hoje nós temos trabalhadores que são cada vez mais precarizados, ou seja, vivem em condições cada vez piores de trabalho. E aí nós temos muitas questões aqui, tá? Por exemplo, podemos pensar o trabalhador terceirizado. Quando uma empresa contrata outra empresa para fornecer mão de obra, muitas vezes, gente, o trabalhador terceirizado, ele vai ser de setores como, tá? Limpeza, segurança, obra. São setores que já não pagam muito bem. E aí, é um setor que é muito fácil eu substituir o trabalhador. Então, o que acontece muitas vezes nesses trabalhadores terceirizados? Eles são demitidos e contrata outro. E demite, contrata outro, e demite, contrata outro. Muito frequentemente. O problema é que para o trabalhador, isso não dá estabilidade nenhuma. Se esse trabalhador quer, por exemplo, financiar uma casa própria, ele já não consegue, porque ele não tem estabilidade, né? Então, isso é um problema. O outro problema é que isso também enfraquece politicamente os trabalhadores. E o Enem vai perguntar isso para vocês. Qual é a situação política dos trabalhadores hoje? Não é muito boa. O sindicato, por exemplo. Gente, os sindicatos são fortes hoje? Não são. Tem alguns sindicatos que atuam, mas eles conseguem conquistas desse tamanho, tá? Justamente por causa disso. A gente não tem mais um senso de coletividade dos trabalhadores, exatamente porque a gente nunca fica muito tempo em algum lugar. Quando eu demito contrato, toda vez que a pessoa tá fazendo amizade, tá formando um laço, aquele laço se vai, demitido. Quando que a gente passa a ter um senso de que nós estamos unidos num coletivo? Nunca. Isso enfraquece o trabalhador. Segundo tipo de trabalhador precarizado, gente, é o trabalhador informal, que é aquele que não tem relação de contrato. Ele é informal exatamente porque não tem um contrato ali selando esse acordo. Então, são trabalhadores, por exemplo, que vivem vendendo bolo na rua, né? Que vende fone de ouvido na calçada, que faz faxinas aqui e ali. Esse é o trabalhador que ele é o informal. E ele é um dos mais vulneráveis. Por quê? Porque ele não tem direito nenhum.
Não tem, por exemplo, direito a férias remuneradas, ou seja, né, poder tirar férias sendo pago pela empresa. Não tem direito a um descanso durante a semana, porque se ele não trabalhar, ele não come. Então é o trabalhador que está mais vulnerável. E aí nós temos hoje os trabalhadores de aplicativo, gente, que eles ficam nesse meio do caminho, tá? Ele fica entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador informal. Tanto que a gente vai ter uma expressão para isso, que é a uberização do trabalho. Esse trabalhador de aplicativo que na prática acaba sem direitos, né? O trabalhador do aplicativo, ele não tem férias também, né? A não ser que ele resolva pagar do próprio bolso. Se ele se acidenta durante o trabalho, normalmente a plataforma não se responsabiliza. Então, azar dele. Ele tem que trabalhar por muitas horas para conseguir fazer render o dia. Então, são trabalhadores bem vulneráveis, tá? Uma outra coisa que vai acontecer hoje, gente, é o trabalhador alienado, ou seja, o trabalhador que ele não tem consciência nem que ele está sendo explorado, nem que ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. Por exemplo, esta tirinha aqui, né, que é uma tirinha clássica das provas, que é um trabalhador que diz que ele finalmente vai descobrir aquilo que ele está há 30 anos produzindo, porque ele nunca chegou até o final da esteira. Ele sempre faz aquilo ali, todos os dias aquilo ali, e ele nem sabe o que ele está fazendo, né? Então, esse trabalhador alienado, sem consciência da exploração que ele sofre, sem consciência de quão importante é o trabalho dele, e assim por diante. E um último ponto aqui que o Enem vai nos perguntar, gente, das tecnologias. Como que as tecnologias impactam no mundo do trabalho hoje? E provavelmente o Enem vai perguntar no lado negativo. Nós temos duas coisas aqui, tá? A inteligência artificial, que vai acabar tirando muitos empregos, porque as pessoas vão ser substituídas pela inteligência artificial. E, gente, o trabalho remoto, ou o que a gente chama de home office. O que acontece no home office? A pessoa nunca para de trabalhar. Ela tá sempre trabalhando. E aí que ela nunca descansa. Por que ela tá sempre trabalhando? Porque no home office, ou seja, no trabalho em casa, a pessoa mora no trabalho. Ela mora no trabalho. Então ela vai estar sempre trabalhando. Inclusive o WhatsApp, Telegram e coisas assim, essas redes sociais, elas também entram aqui, tá? Porque com essas novas tecnologias, a gente acaba, na verdade, envolvido com trabalho 24 horas por dia. Não é 8 horas, não é 12 horas, é 24 horas. A gente tá sempre respondendo mensagens de trabalho, ou seja, nunca descansamos, tá? Isso também pode ser um impacto. E pra gente fechar as nossas questões de sociologia, nós temos a parte mais política. E na política, gente, o Enem vai nos perguntar sobre dois conceitos: democracia e cidadania. O que a gente precisa pensar aqui? Democracia tem a ver com dois tipos de participação do povo, né? É um modelo de governo que o povo participa ou de forma direta, tipo na Grécia Antiga, o cidadão ele propõe lei, ele vota diretamente na lei, ou representativa, que é o nosso caso, a gente elege representantes, tá? Hoje nós vivemos um momento de crise dessa democracia representativa, porque as pessoas justamente não se veem representadas. E um sinal dessa crise, gente, é o que a gente chama de pós-política. O que seria isso? As pessoas rejeitam a política hoje em dia. Elas não querem saber de política, porque elas se sentem frustradas. Elas percebem que a política não dá conta das suas demandas, e aí a reação que as pessoas têm é: então eu não quero saber de política. A pós-política. A gente não quer se envolver. O problema é que a política vai acontecer a gente se envolvendo ou não, né? A gente não se envolvendo, ela só vai acontecer independente de nós. Mas ela vai acontecer. Um outro ponto importante, gente, é a ideia de justiça. Justiça, ela hoje em dia é pensada pela ideia de equidade. Olha só, gente, igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. Equidade é reduzir a diferença. Vamos supor que a gente vai distribuir comida. Igualdade é dar a mesma porção de comida para todo mundo. Equidade significa: poxa, tem gente passando fome e tem gente que acabou de almoçar ou jantar, que seja. O que eu vou fazer? Eu vou dar um pouco mais de comida para aquele que está passando fome e um pouco menos para quem já está satisfeito. Ou seja, eu vou reduzir essa desigualdade. Equidade, tá? Em relação à cidadania, o que a gente precisa saber? Que ser cidadão, gente, é
portar direitos. Cidadania pode aparecer até na redação. O cidadão é aquele que tem direito. Não é só aquele que mora no território, mas aquele que tem direito. Tem 3 tipos de direitos. Os direitos políticos, direito de votar e ser votado. Os direitos civis, que são direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, esses grandes direitos, sabe? E os direitos sociais, que são os direitos de políticas públicas. O que são os direitos sociais? Direito, por exemplo, à saúde, direito à educação, à segurança, à moradia, etc, etc, etc. Ou seja, os direitos sociais são esses direitos que vão dar qualidade de vida. Todo cidadão, gente, tem esses 3 direitos: políticos, civis, sociais. Mas aí que tá. Isso na teoria. Na prática não é bem assim, né? Na prática a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a esses direitos. Não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso à igualdade de tratamento perante a justiça. Então, o que o Enem vai trazer? Ele vai falar, por exemplo, uma charge, uma reportagem que vai trazer exatamente a desigualdade sobre esses direitos. E isso pode aparecer, inclusive, em relação a grupos específicos. Por exemplo, a desigualdade de direitos em relação às pessoas negras, às mulheres, a indígenas, né? Então, ele pode trazer algo nesse sentido. O Enem, ele é uma prova crítica. Então, por isso que ele fala do lado negativo das coisas, tá? Porque ele quer que vocês se posicionem criticamente sobre tudo isso. Certo, gente? Dito isso, então, a gente fecha as nossas questões de sociologia. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e certamente essas ideias vão ajudar vocês na hora de fazer a prova. Então, ficamos por aqui. Um beijo pra vocês.